Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aulinha aqui no canal da professora Jusmara Ismael. Mas antes de darmos início à nossa aula, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com seus amigos, que vai ajudar bastante. Então, na aula de hoje, vamos estudar um pouquinho sobre adição e subtração, operações inversas. Trouxe aqui um exemplo inicial para vocês, que diz o seguinte. Júlia comprou 50 metros de tecido para confeccionar alguns uniformes. Ao final, ela verificou que sobraram 16 metros de tecido. Se quisermos saber a quantidade de metros que ela utilizou para confeccionar esses uniformes, a gente pode fazer uso de uma subtração. Calculamos a quantidade de metros de tecido que ela tinha inicialmente, menos a quantidade de tecidos que sobraram. Então, ela tinha 50 metros de tecido inicialmente e sobrou 16 metros. Então, de 0 eu não posso tirar 6, então eu vou pedir emprestado ao 5. Então, fica 4 e vem uma dezena. Então, 10 menos 6, 4. 4 menos 1, 3. Se eu quiser saber se esse cálculo está correto, eu posso fazer a operação inversa, que é adicionar. Mas adicionar quem, professora? Adicionar a quantidade de metros que eu encontrei, que ela utilizou, mais a quantidade de metros que sobrou. Se o resultado der a quantidade de metros inicialmente que ela tinha, está correto. Então, vamos fazer isso. 34 mais 16. 4 mais 6, 10. Coloco o 0, vai 1. 3 mais 1, 4. Com que foi? 5. Então, quer dizer que Júlia fez uso de 34 metros de tecido para confeccionar os uniformes. Podemos fazer o uso de um esquema para essa operação, para esse exemplo que a gente fez e para outros também. Então, como é que eu posso montar esse esquema? Então, ficaria a quantidade de metros que ela tinha no início e a quantidade de metros que sobrou. Então, 50 menos 16 deu exatamente 34. Então, 34 mais a quantidade que sobrou tem que dar exatamente 50. Então, percebam que aqui a gente tem um esquema que mostra que a adição e a subtração são operações inversas. Se eu somar 34 com 16, dá 50. Se eu pegar 50 e subtrair 16, tem que dar 34. Então, a gente pode montar o seguinte esquema, que a diferença, que foi o resultado que a gente obteve, mais o subtraindo, tem que ser igual ao minuendo. Como assim? O resultado que a gente obteve, que ela confeccionou de uniformes, que foi 34 metros de tecido, mais a quantidade que sobrou, tem que dar exatamente o valor que ela tinha inicialmente. Então, diferença, que é o 34, mais subtraindo, que é o 16, tem que ser igual ao minuendo, que era a quantidade de metros que ela tinha comprado. Trouxe mais alguns exemplos para vocês, que diz o seguinte. Usando as operações inversas, descubra em qual número cada um pensou. Então, letra A. Caio. Pensei em um número, somei 18 a ele e obtive 83. Em qual número pensei? Podemos montar aquele esquema que a gente viu anteriormente. Então, eu pensei em um número que eu não sei, só que mais 18 eu obtive 83. Então, eu posso fazer a operação contrária de adicionar, que é subtrair. Então, eu posso subtrair de 83 os 18 que eu tinha somado e vou encontrar o valor que Caio tinha pensado. Então, 83 menos 18. De 3 eu não posso tirar 8, então eu vou pedir emprestado ao 8. Então, fica 7 e vem uma dezena. 13 menos 8, 5. 7 menos 1, 6. Se eu quiser saber se esse cálculo está correto, eu posso fazer a operação contrária também. 65 mais 18 tem que dar igual a 83. Logo, Caio pensou no número 65. Item B, Carlos. Pensei em um número e subtraí 148 a ele e obtive 83. Em qual número pensei? Então, vamos montar novamente um esquema. Então, ele pensou em um número, subtraiu 148 e obteve 83. Novamente, a gente pode fazer a operação inversa de subtrair, que é somar. Então, se eu somar 83 com 148, eu vou encontrar justamente o número que Carlos pensou. Então, vamos fazer isso. 148 mais 83.
8 mais 3, 11. Coloca 1, vai 1. 4 mais 8, 12. Como que foi? 13. Coloca o 3, vai 1. E 1 mais 1, 2. Então, quer dizer que Carlos pensou no número 231. Questão 2. Pede para determinar qual número devemos escrever no lugar de cada quadrinho desse. Percebam que a gente pode fazer uso também das operações inversas. Então, aqui no item a gente tem um número, que a gente não sabe qual é, mais 3.246 é igual a 4.096. Então, a gente pode fazer a operação inversa de somar, que é subtrair. Então, eu posso, do total que a gente obteve, subtrair 3.246. Então, 8 menos 6, 2. 9 menos 4, 5. De 0 eu não posso tirar 2, então vou pedir emprestado ao 4. Então, fica 3 e vem uma dezena. 10 menos 2, 8. E 3 menos 3, 0. Se eu quiser saber se esse cálculo está correto, eu posso fazer a operação inversa. Então, eu posso somar 3.246 com 852. Tem que dar exatamente 4.098. Então, vamos fazer isso. 6 mais 2, 8. 4 mais 5, 9. 2 mais 8, 10. Coloco o 0, vai 1. E 3 mais 1, 4. Então, quer dizer que o número que a gente estava procurando no item A era justamente 852. No item B, a gente vai procurar um número que, quando eu subtraio 1.279, dá justamente 3.754. Então, a gente vai fazer a operação contrária de subtrair. A gente vai somar. Então, a gente vai adicionar quem? 3.754 mais 1.279. Então, 4 mais 9, 13. Coloco o 3, vai 1. 5 mais 7, 12. Com que foi 13. Coloco o 3, vai 1. 7 mais 2, 9. Com que foi 10. Coloco o 0, vai 1. 3 mais 1, 4. Com que foi 5. Se eu quiser saber se esse cálculo está correto, eu posso fazer o seguinte. Eu posso subtrair 5.033 menos 1.279. Tem que dar justamente 3.754. Então, vamos fazer isso. 5.033 menos 1.279. De 3 eu não posso subtrair 9. Então, vou pedir emprestado ao outro número 3. Então, fica 2 e vem uma dezena. 13 menos 9, 4. De 2 eu não posso tirar 7, então tem que pedir emprestado ao próximo. Só que o próximo ele é 0, então tem que pedir emprestado ao 5. Então fica 4 e vem uma dezena. Aí agora eu posso pedir emprestado. 10 menos 1 fica 9 e vem uma dezena. Então 12 menos 7, 5. 9 menos 2, 7. E 4 menos 1, 3. Então, quer dizer que no item B, o número que a gente estava procurando era 5.033. Então, se você encontrou o valor, para você ver se está correto, você pode somar ou subtrair. Pronto, pessoal. A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima.